Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Dvarim. Mas, como essa semana é a Shabbat que antecede o Tisha B'Av, então nós vamos ler uma Haftarah que sempre é lida antes de Tisha B'Av, que é a Haftarah de Chazon. E por causa disso, esse Shabbat também é chamado Shabbat Chazon. Porque a Haftarah começa com as palavras Chazon Yishaya ben Amotz Asher Chazal Yerushalayim. Essa Haftarah de Chazon faz parte de um conjunto de 3 Haftarot que são mais duras, etc. Então nós temos até Tisha B'Av 3 Haftarot mais duras, 3 Haftarot de bronca, 3 Haftarot que fala de coisas que infelizmente podem acontecer se o povo não segue o caminho de Hashem. E depois de Tisha B'Av nós temos 7 Haftarot de Nechama, de consolação. Só que nossos sábios anotam um ponto especial, um ponto interessante na nossa Haftarah. Yishaya era profeta, era Navi. E a Haftarah começa com as palavras Chazon Yishaya ben Amotz. Normalmente Navi, profeta, ia falar uma profecia como Divrei Yirmiyahu, porque ele está falando a profecia para o povo. Mas no caso do Yishaya, ele escolheu a palavra Chazon. Chazon é visão. Por que Yishaya escolheu justamente esta palavra de visão? Dizem nossos sábios que, na verdade, Yishaya, ele teve essa profecia do que vai acontecer com Jerusalém se ela não vai seguir os caminhos de Hashem. Só que Yishaya queria nos ensinar uma coisa muito profunda. Profecia é uma coisa que tem que acontecer. Então, bem ou mal, essa profecia tem que acontecer. E se não aconteceu, mesmo mal, pode reclamar. Mas, quando Hashem falou essa profecia sobre Jerusalém, Yishayahu preferiu não falar isso como profecia, não falar isso como coisa que tem que acontecer. Yishayahu decidiu falar isso da conta própria, Chazon. Yishayahu decidiu transmitir isso como uma visão que ele tem e não como uma profecia. Quer dizer que mesmo se não aconteça, não vai reclamar. Isso nos ensina uma lição muito grande e muito profundo, especialmente nesses dias para a vida. Estamos em dias de luto sobre Beit HaMikdash, estamos em dias mais apressadas. A Gemara diz que tem coisas que é melhor até adiar para depois de Tisha B'Av. Mas mesmo quando a pessoa está em um tempo apressado, mesmo quando a pessoa está em tempo mais sensível, e mesmo que parece que coisas vão acontecer, a pessoa tem que acreditar que não deve acontecer. A pessoa pode, pelo menos, usar a boca dela em termos de razão, de pode acontecer, e não que vai acontecer. A nossa boca é um componente muito importante quando a gente fala em Tisha B'Av, porque, na verdade, nossos sábios nos ensinam que a pior coisa, o que causou Tisha B'Av lá no deserto, a fala, a boca dos meraglim, dos espiões. Então, nós temos que lembrar que, sim, a lição de Tisha B'Av, temos que guardar nossa boca, mas a lição da Shabbat antes de Tisha B'Av, que você nunca sabe, coisa mal pode acontecer, mas não deve acontecer. E por causa disso, sempre quando nós temos preocupação com alguma coisa, sempre quando estamos, mesmo em época que parece que está mais apertado e seria melhor mover para outra época, etc. Mas acredita
Hashem pode mudar tudo em qualquer momento. Então, pode ser razão, pode ser uma visão que talvez pode acontecer, mas não deve acontecer. Que Bezrat Hashem sempre só aconteça conosco coisas boas, que Bezrat Hashem a gente vai ter o zhut, o mérito de logo ver o Beit HaMikdash construído e que todos nós podemos ficar na alegria da reconstrução do terceiro Beit HaMikdash logo. Shabbat Shalom.